eu te falar, você é um cara que curte muito literatura. Você falou que queria conversar sobre indicar livros. Tá. Me indica os livros que você... Você me trouxe aqui Tim Ferriss, que é um monstro, né? Você trouxe o Ferramenta dos Titãs, que... A gente eu acho que é o segundo livro dele, né? Ele tem o primeiro, trabalho 4 horas por 4 Days por dia, né? Que Work Week. Primeiro grande livro dele, best-seller dele, mas esse aqui é até melhor. É tua Bíblia. Mas eu vou te falar, Jota, eu não tinha esse hábito de leitura. Eu sempre fui meio... Eu nunca fiz teste de TDAH, mas eu tenho certeza que eu tenho um pouco Todo disso. mundo tem. Acho que todo mundo tem, né? Todo mundo então, tem. pô, eu prefiro nem fazer, porque hoje o cara falou assim, pô, eu li uma frase, hoje ele falou assim, cara, você não tem TDAH, você que é desorganizado mesmo, entendeu? Mas assim, eu nunca tive esse muito hábito de leitura, eu disperso demais e tudo mais. Mas depois eu comecei a perceber, e até algumas dicas, eu falei assim, cara, mas quem disse que você tem que pegar um livro do começo ao fim? Sim. E quem disse que você não pode ler 2 páginas por dia? E quem disse que você não pode ler um capítulo e se você não gostou do livro, você joga fora? E para de ler e pega outro? E por que você não pode buscar coisas que te interessem, assuntos, né, do seu interesse? E aí eu comecei a construir esse hábito, por quê também? Como eu comecei a escrever os artigos no meu mensagem, você precisa exercitar a escrita, você tem que exercitar a leitura e exercitar um entendimento das coisas que você enxerga. Então eu vim no início do ano pro Rio para ver o Rio Open. Passei 3 dias aqui. Terminou os 3 dias, eu voltei. Meu artigo foi: o Rio é a cidade brasileira mais esportista e esporte é mídia. E aí falei da academia da Mood ao ar livre, falei do evento do Rio Open, né? Falei das bicicletas disponíveis hoje do Itaú, contextualizei nesse sentido. Então, assim, quando você lê, as ideias parece que também, né, afloram na tua mente, né? Você vai exercitando. Mas aí eu comecei a criar o hábito, né, dentro dessa rotina matinal, de dedicar aí 1 página, às vezes, 2, 3, quando embala e no voo, dar uma lida um pouquinho maior, mas de livros que têm conexões legais, assim, que eu posso trazer para o meu dia a dia. E alguns livros, de fato, tiveram alguns efeitos aí transformadores. Eu acho que O Milagre da Manhã é um livro muito legal, para quem quer saber um pouco dessa rotina matinal, né, de como se preparar para o dia, que foi um livro também bem interessante que eu li. Mas Hábitos Atômicos. Tava esquecendo o título. Hábitos Atômicos é um livro incrível, porque... Nota aí, produção. Nota aí, produção. Hábitos Atômicos. É um livro incrível. Agora eu tô com o nome do autor aqui, mas eu acabei esquecendo, daqui a pouco eu lembro dele. Clear, alguma coisa. Hábitos atômicos. O que ele quer dizer com isso, AJ? O que são os hábitos atômicos? Se você parar para pensar, você é resultado dos seus hábitos. A sua vida financeira é resultado dos teus hábitos financeiros de 20, 30 anos atrás. A tua saúde é resultado dos teus hábitos de alimentação e de atividade física de 20, 30 anos atrás, né? O teu conhecimento é resultado do teu aprendizado de 10 a 20 anos atrás. Então ele faz essa provocação, mas ele diz o seguinte, que os bons hábitos têm um efeito exponencial na sua vida. Se você começar a fazer uma coisa boa, isso cresce exponencialmente, como atividade física. Você fez 3 meses, teu corpo se adaptou, teu corpo começa a pedir, isso tem um efeito exponencial. Você parou de fumar, e assim por diante. Então, Hábitos Atômicos, ele ensina como você se desapegar de hábitos ruins e como trazer novos hábitos positivos para a tua vida, na tua rotina. Então, ele dá até um exemplo, assim, eu preciso parar de fumar. Aí ele começa a perguntar assim, mas você fuma que horas? Puta, eu fumo depois do almoço, quando eu vou tomar um café. Então, você vai ter que cortar o café do almoço. Cortar o almoço. Ou se adaptar nesse sentido. Daí ele vai desconectando algumas coisas, bem naquela metodologia americana, sim, de processos, que é um livro muito legal. Um outro livro que eu acho sensacional, que foi muito impactante na minha vida também, foi um livro que se chama Grit,
O poder, paixão e perseverança. Grit não tem uma tradução literal para o português, mas a mais próxima quer dizer garra. E esse livro é de uma cientista japonesa que mora nos Estados Unidos há muito tempo, que ela começou a estudar os principais expoentes em algumas áreas que tiveram sucesso na vida. Atletas, militares de alto escalão, celebridades, bilionários, enfim. O que esses caras tinham de diferente? Eles não tinham maior QI. Tirando o Bill Gates, né? Eles não tinham maior QI, eles tinham uma garra diferente de todos. E ela vai explicando no livro até como você pode ensinar uma criança a ter garra, perseverança, autoestima. O mundo hoje falta um pouco de autoestima, né? Aquela coisa de você viver a vida com freio de mão puxado. A autoestima de você se sentir bem, se sentir, né, atrativo para a vida. E ela ensina muito nesse livro e dá uns exemplos muito legais, assim, né? Que as pessoas desenvolveram essa garra, essa coragem. Então, é um livro também que eu acho bem interessante. E aí, fechando um pouco dentro desse ecossistema que eu já falando, a ferramenta do Titãs do Tim Ferriss. Por que o Tim Ferriss fez nesse livro? Ele tem um podcast super famoso, não tão famoso quanto o seu, AJ, mas ele tem um podcast super famoso que ele entrevista grandes celebridades como você também. Entrevistou o Arnold Schwarzenegger, entrevistou grandes bilionários ali do Vale do Silício, celebridades. E aí ele tinha um hábito, Tim Ferriss, de anotar tudo daquela entrevista. Aí ele saiu de férias e percebeu o seguinte, falei, se eu pegar dicas e hábitos, né, que nem ele fala que as estratégias de hábitos e rotinas desses caras, isso aqui é a ferramenta dos titãs. E aí ele coloca em 700 páginas, em mais ou menos 2 a 3 páginas, hábitos e rotinas de celebridades, bilionários, atletas de elite, pessoas de alta capacidade de performance. O que esses caras fazem de diferente? E é um livro muito diferente dos outros, porque é um livro que você lê uma página, corre no Google para pesquisar, tem o Instagram e cada um dá determinadas dicas. Então, como que o Schwarzenegger chegou aonde que chegou? Né? Como que esses bilionários chegaram onde chegaram? Então, são dicas de performance das pessoas que vai desde como que é a sua rotina matinal, o que você faz para se desconectar do dia e dormir? E ele divide o livro em 3 partes: saúde, riqueza e sabedoria. Então ele traz esses 3 pilares e amarra tudo com dicas que o mais interessante... Que serve para todo mundo. Que serve para todo mundo. E ele fala alguma coisa... Léo, as pessoas... Você tá falando aí, a dica do bilionário, né? Uhum. O cara vai pensar, se eu quiser ser bilionário, vou ser bilionário. Mano, não é para ser bilionário. É para você ser melhor amanhã do que tu é hoje. E depois da manhã, melhor do que tu é amanhã. Perfeito. Nesse sentido de você aproveitar o ensinamento. Você não vai ser o muscle man do mundo. Você vai ser um cara melhor fisicamente do que tu era ontem. Exatamente. Porque tu vai estar adotando... que é elementar, né? Na verdade é elementar. Mas precisa o Arnold Schwarzenegger para botar isso, e o Ferriss para escrever isso, chegava assim, quem fez isso? O Arnold Schwarzenegger. E aí fica importante para você. Você tá falando de atividade física. A gente era moleque, atleta, todo mundo sabia o que era IMC, pegava assim, todo mundo sabia que você não pode ter aquela gordura corporal, todo mundo sabia. Eu me lembro que eu machuquei no meio da temporada lá, machuquei, fiquei uma temporada inteira. E aí voltei, eu era titular do time. Aí o cara virou pra mim assim, tu não vai ser titular nunca com a bunda desse tamanho. Quer dizer, o cara me deu um choque de realidade, eu tava gordo. Então, desde sempre, as pessoas sabem o que tem que fazer. Agora, precisa alguém escrever, alguém falar. A gente tá aqui trocando ideia. Nós começamos esse episódio falando disso, né? Que me causou uma impressão maravilhosa de ti como pessoa, integrando todas as tuas partes da vida. Eu, velho, fui enxergar isso que você viu da vida, né? De viver a vida, de você... não é só ganhar dinheiro. Não é só...
trabalhar e se matar de trabalhar. Não é só isso. Você tem que viver a vida, você tem que ter um relacionamento bacana com seus amigos, uma relação bacana com a sua família, com seus pais, com seus filhos. Então, essa coisa eu demorei para ver, porque no meu início era só correria. Então, essa interpretação do texto é muito importante. A gente tá trocando essa ideia por isso, porque, mano, não é seja um bilionário. Faz isso que você vai ser bilionário. Não é, cara. Ele não é um pouco nem nada de dica de coaching aqui. E ele fala muito, ele fala de uma forma muito honesta no livro, ele fala assim, ó, pegue o que serve para você e guarde. E o que não serve, descarte. Mas não seja um selvagem. Se abra para o novo. Quando ele fala do chá de maçã, do chá de vinagre de maçã, mel e tudo mais. E a vodka que tá faltando. E pode ser que para algumas pessoas isso não faça o menor sentido. E o cara vai jamais que eu vou tomar um chá de vinagre de maçã ou tomar um banho gelado de manhã. Não vou fazer isso de maneira nenhuma. Banho gelado? Não, bom. Pô, em Curitiba tomar banho gelado, mano de Deus. Aí eu ia mentir demais, né? Não dá. Mas aqui no livro tem muita gente que toma, diz que tem que tomar de manhã. Então, assim, ele traz isso no livro. E tem algumas coisas bem, bem bacanas que você separa e fala assim, olha que interessante, se esse cara fez isso, por que eu não posso fazer? Né? De novo, hábitos atômicos também, eu falei, por que isso não pode crescer de uma maneira exponencial? É óbvio também, Jota, que nem tudo fecha nessa perfeição, mas a gente sempre tem que estar buscando, né, melhorar. A gente sempre tem que estar buscando uma performance melhor, né? Na empresa, todo ano que passa, a gente tem um desafio maior, tem novas conquistas, terminou o ano, que eu falei no início pra você ali, pô, não dá nem pra comemorar, terminou o ano, já começa outro, já vem uma bucha maior ainda. Mas esses livros, assim, mexeram muito comigo e a maneira que eu consegui encaixar essa leitura no meu dia a dia. Às vezes, se eu tenho 15 minutos e leio 3 páginas, eu já fico super feliz. Se eu pego um voo de 1 hora e consigo ler lá 15, 20 páginas, ótimo. E assim eu consigo ler vários livros simultaneamente. Você levou esse tijolo dentro da tua mala na viagem hoje? Sim, eu levo. Eu vou te dar um negócio, tem um negócio novo. Um negócio chamado Kindle. Você ouviu falar? Olha, não me pega, viu? Não gosto disso. Porra, cara. Eu gosto do livro, eu gosto de folhear, eu gosto de, às vezes, escrever, sublinhar, tirar foto, mandar para as pessoas. É igual a minha esposa. Minha esposa gosta do cheiro do livro, ela cheira o livro. E ele fala, tem coisas ótimas aí, e tem até de uma pessoa que ele entrevistou sobre... o cara é muito importante, das pessoas ligam pra ele e falam assim, pô, eu tô querendo falar com você, mas você acha que você deve estar ocupado, né? Ele falou assim, não tô ocupado. Porque às vezes, esse negócio de ocupado, se a gente parar pra pensar, o cara que tá sempre ocupado é o cara que tá desorganizado e tá bagunçado. Eu também acho, isso eu também acho. O cara que tá morrendo afogado, que tá sempre ocupado. Ele tem um problema de planejamento de agenda, né? Então, ele fala muito sobre isso, né? Se você está muito ocupado é porque você tem um problema. Está fazendo errado. Você está fazendo errado de organização, então você tem que ter tempo, né? Você pode estar tarefado, mas você tem que ter tempo para encaixar. Cara, tem uma máxima coisas que diz que 20% do que tu faz é o que produz, os outros 80% é o que te consome 100% e você não produz nada, cara. É verdade, até para as pessoas produtivas, né? Você está conversando aqui, aí você puxou o celular. Foco. Pega esses 20% do que produz de verdade. A procrastinação, né? Que é uma pauta aí super atual hoje, né? Você começa a escrever, daqui a pouco, você pegou o celular, já era. Você vai passar ali 10, 15 minutos vendo besteira, se distraindo. Então, às vezes você precisa focar, você tem que desligar o telefone e... Eu botei aqui, não sei se chegou a ver, da aula de tênis que eu tive, né? Chegou um momento do meu tênis que eu jogava com os caras da minha idade, já não tinha mais ninguém para jogar comigo, porque os caras também não tinham um condicionamento físico, e jogar tênis é muito físico. E eu passei a jogar com um professor, como eu te falei, peguei a hora de meio-dia, a melhor quadra, meio-dia até terminar, até aparecer alguém para jogar aí. E a primeira aula do cara foi sobre foco. E eu citei isso em algum episódio aqui que eu não me lembro qual. E o cara fala, pô, Antônio, eu dava uma porrada na bola, acertava um monte, mas algumas pegavam chamada madeirada, né? Que é pegar no aro da raquete. Aí ele falava, cara, foco. Foco é o seguinte, imagina que você é uma câmera fotográfica
que a bola está em movimento na sua direção e você tem que bater uma foto nítida da bola. Então você focou na bola, tudo em volta fica nublado. Entendeu? Então, traz isso para o que a gente está conversando. É exatamente isso. Então, para resumir, o que é foco? Foco é isso, é você pegar a bola do tênis e acompanhar ela nesse... O Steve Jobs fala, foco é dizer não. Diz não para tudo que tá em volta. Exatamente. E olha para a câmera fotográfica e para a bola que tá vindo e dá na cara dela.